Frade Benja e amigos do Fox Sports Rádio. Eu sou Eduardo Pego, do Rio de Janeiro, e gostaria de saber se o Fred seria a melhor opção para substituir o Guerreiro no Flamengo, caso o peruano não renove seu contrato. O que alguns blogueiros do Flamengo dizem nas redes sociais que está muito próximo de acontecer. Qual a opinião de vocês? Grande abraço a todos, até a próxima. Valeu, parceiro aqui do Rio de Janeiro. Eugênio Leal, essa história para mim é nova. O Fred poderia pintar no Flamengo ano que vem e o Guerreiro vai embora? Ele está perguntando se seria uma opção. Sim, mas o Guerreiro, o contrato do Guerreiro, mas quando que ele falou que não vai renovar? Ele diz que não vai renovar o contrato. Ele disse que alguns blogueiros colocaram a informação. Eu não tenho essa informação, tem que perguntar para os blogueiros. Né? Eu acho que o Guerreiro continua no Flamengo. E não acho que o Fred seria uma boa, não, sinceramente. O Fred, primeiro, não vive um bom momento no Atlético Mineiro, está tentando recuperar a condição de titular. Vi o jogo outro dia na Primeira Liga, ele meio que dor nos quartos, assim, contra o Internacional lá. E não acho que tenha, nesse momento, a cara do Flamengo, entendeu? Um jogador muito identificado com o Fluminense, grande rival. Teria que chegar para jogar no Flamengo com uma intensidade muito acima do que ele tem demonstrado. Mas eu percebo que aqui no Rio de Janeiro é diferente um pouco. É uma percepção que eu tenho, não sei se é ou não. Por exemplo, em São Paulo, cara, quando os caras saem do Palmeiras para ir pro Corinthians, saem do Corinthians para ir pro São Paulo, pô, rapaz, são raras exceções, mas é um Deus nos acuda. Aqui no futebol carioca, ao longo dos anos, eu percebo que os caras não ligam muito para isso, ou a impressão. Você vê, o próprio Zé Ricardo agora foi pro Vasco. Mas não tem a relação diferente, né? Ah, mas pô, é um treinador da base. O Fred foi ídolo do Fluminense por, sei lá, quase 10 anos. Ah, você viu o Romário. Ídolo. Romário. O Romário jogou. O Romário nunca chegou a ser ídolo de clube algum no Rio de Janeiro. No Vasco, o Romário não é ídolo? Tem uma estátua do Romário. O Romário é ídolo do Vasco? Ídolo não. Pô, o Romário é Deus do Vasco. Não é. Claro que não. Pergunta pro torcedor do Vasco. Pô, então pergunta pro torcedor do Vasco. Agora, pergunta agora. Torcedor do Vasco, responda pra gente. Bota aí, Romário ou Edmundo? Não tô comparando. Não, tem que fazer algum... O Edmundo... A estátua que ele colocou foi o presidente Eurico Miranda, até em agradecimento por tudo que o Romário fez dentro e fora de campo, que o Romário ajudou a pagar salário no Vasco da Gama. Mas eu coloco o período. O Edmundo e Romário, Romário, Dinamite, são um dos maiores ídolos da história do Vasco. Romário foi um grande jogador da história do Vasco, só que a passagem dele pelo Flamengo... E pelo Fluminense também. Mas principalmente pelo Flamengo. A escolha dele pelo Flamengo, o tempo que ele dedicou ao Flamengo, fez com que a torcida do Vasco o visse com outros olhos. Bom, mas ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão, conquistou muita coisa, ele é respeitado, mas não considero, que com isso a torcida do Vasco, ele seja um ídolo da torcida vascaína. Então, olha, você é torcedor do Vasco, vota nisso aí. Agora eu fiquei perplexo. Pra mim, vale hashtag, né? Pra mim, o Romário é um dos maiores ídolos da história do Vasco. Na minha opinião. Mas o Eugênio é um dos jogadores mais importantes. Mas, ô, torcedor do Vasco, vota aí que eu quero saber. Hashtag FS Rádio Brasil. Se o Romário é ídolo ou não é. Pra mim é ídolo, não é? Ou você não é ídolo do Vasco? Vendo de fora, eu tinha a percepção que você teve também. Que o Romário é um dos maiores de todos. Mas o Eugênio, ele convive mais aqui. Ele tá sabendo, ele tá mais por dentro aí do que realmente o torcedor do Vasco pensa. O carinho da torcida do Vasco hoje é muito maior, por exemplo, pelo Edmundo, pelo Juninho Pernambucano, por outros jogadores que tiveram dentro do futebol carioca uma trajetória mais ligada ao Vasco. O Edmundo passou rapidamente pelo Flamengo, não deu certo, voltou pro Vasco e sempre contra o Flamengo era um jogador que decidia, fazia gols importantes. Então ele superou essa questão. O Romário é respeitado pela torcida do Vasco, não idolatrado. Se você montasse o maior ataque de todos os tempos que você viu do Vasco, quem que seria o ataque? Com certeza teria o Romário. Com certeza teria o Romário. Edmundo, Romário e Roberto? É engraçado que Edmundo e Romário juntos nunca se entenderam muito, né? Mas aqui é no campo dos sonhos, Kevin Costner. Romário, Edmundo e Dinamite? Talvez tivesse isso. Mas uma coisa é colocar o time melhor em campo, outra coisa é um jogador que é idolatrado pela torcida. É diferente. Você acha impossível, Flavinho, você acha impossível o Fred jogar no Flamengo? Você tem razão quando você fala que a circulação dos jogadores, dos grandes jogadores aqui no Rio, entre os clubes do Rio, ela é mais farta, né? A gente já viu muito jogador. O próprio Edmundo, né? Jogou no Flamengo, jogou no Vasco. Jogou no Fluminense também. Jogou no Fluminense também um pouquinho. Pouco, né? Pouco, no momento ruim. Acho que não é isso que isso não seria. Renato Gaúcho foi ídolo do Vasco. E o Bebeto? Bebeto. Então, isso é mais normal aqui no Rio, você tem razão. Mas acho que o que não levaria o Fred ao Flamengo não é isso, não é o fato só de ele ter sido o ídolo do Fluminense há muito tempo. Eu acho que o Fred já está numa curva descendente da carreira e não é mais o tipo de jogador que o Flamengo precisa.
Mas pelo fato da rivalidade do Fluminense, você vê Não que é isso que impediria. Não, eu não acho que é Mas, isso gente, que espera um impediria. pouquinho. Acho que O Flamengo vai precisar tanto de centroavante assim? Aqui, Se o Guerreiro aqui a sair, pergunta do nosso Dispensaram o amigo Leandro aqui. Damião? Hã? Vocês fizeram uma campanha, tanto que o Flamengo dispensou o Leandro Damião. Agora Hoje não faz falta. Tá perto. Porque Não, mas hoje faz falta. O Viseu, quando Era solicitado, isso, também não deu tava- conta do recado. Você Ou tava, não? louco, Ou você tava não? louco pra falar isso. Louco não. Tava eu tô louco pra constatando falar um uma fato. deixa que você Tô queria. constatando um fato. Ou não? Você queria uma deixa. O Leandro Damião faz falta no Flamengo? Hoje, ó, vamos ver quem vai jogar de camisa Berril. 9. Quem é o centroavante Berril. do Flamengo quinta-feira contra o Berril. O Berril é Cruzeiro? lado de Paquetá. campo. Não é. Berril. O Berril é Não quebra-galho de centroavante. Não É melhor o Berril Para. que o Damião. Não é. De centroavante não é. O Berril Berril é não é lado de campo. centroavante. Não Berril é precisa. pro lado de campo. Não é Precisa centroavante. sim. O Berril adaptado à função O Leandro centroavante. Se Damião estivesse hoje no é melhor que o elenco, o Damião. Damião seria titular quinta-feira contra o Cruzeiro. Seria mesmo. Indiscutivelmente. Ah, não sei, eu acho que o Rueda não enxerga futebol. Ainda bem que ele não vê o futebol que você e o Mano veem. Não, mas ele não estava, né? Quando o Leandro Damião foi negociado, ele não era técnico do Flamengo. E o Leandro Damião, na saída dele, ele tava com uma boa margem. É verdade, é verdade. As partidas margem, mano. Óbvio. O Leandro Cara, Damião mano, tá com tem uma um média. caso com o Que Damião. acabou a margem? Ele fez uma moldura antes de vocês estão sair, pegando ele no pé ficou do uma cara. margem Vocês bonita. não Vocês não gostam do cara, talvez pelo lado pessoal, não sei o que ele possa ter feito pra vocês, vocês pegam no pé do cara. Fez nada, Mas justamente, ele tava não bem. fez, não Ele jogou tava bem. bola. Ué, Inclusive o Guerreiro, talvez a expectativa de saída dele, Pascoal, seja pelo valor da multa. Porque a cada ano Vai que caindo. passava, ia caindo e o valor hoje eu não sei nem quanto tá. Você tem informação, Eugênio? Com relação à multa do Guerreiro hoje, enquanto tá girando? Não sei dizer. Mas era uma multa Porque decrescente com relação ao passar do ano tempo. a ano, Normalmente é assim, conforme vai diminuindo o tempo de Mas contrato. a grande preocupação da diminui a diretoria multa. era justamente isso, porque, se eu não me engano agora, Pascoal, a multa do Guerreiro está abaixo dos 20 milhões de reais. Salvo Mas engano é isso. o Guerreiro tem quantos anos, mano? 32 agora? 33? Mas Deve ter no 33. máximo 33, eu não... É? Não, mas só um minuto, o contrato do Guerreiro vez quando? Mas o valor proporcional à multa, bem. Quando ele sei, saiu do mas Corinthians? ano que vem. Quando ele Quero saiu do saber quando Corinthians? vence. Quando ele saiu do Corinthians? 2014? Então, 3 anos. não, 14 não. Antes? 2015. Foi. 15. No meio de 2015. Verdade. No meio Eu de acho que vai 2015. até meio de 2018. Que ele fez 3 Não, anos. não pode de ser só contrato. 3 anos. Eu acho que foram 3 anos. de Custou o contrato. que ele custou, o Flamengo não ia fazer só 3 anos. Tem que ser no mínimo 4. Custa, o Flamengo não pagou essa fortuna pelo Guerreiro, não. O Mário Sérgio, na época, Fez um falou... contrato com O ele. Mário Sérgio, na época... Luvas. O Mário e Sérgio, na salário. época, falou o Guerreiro custou ao Flamengo Agosto de 40 18. milhões de reais. Falei aqui, Agosto de meio do ano de Agosto de É 18. a saída dele Foram 3 foi final anos. de 3 anos. 15 para 18, 3 anos. Me lembro bem no contrato. O que o Guerreiro recebeu do Flamengo foram as luvas, valor de empréstimo do Ou seja, tem mais um ano de contrato. Guerreiro hoje vale Não. 4 milhões de euros. É. pra Então, sair. aí, ó. Estamos em setembro vendo? de 17, acabou agosto, É semana menos de 20 passada. milhões de reais. Tem um A ano multa de contrato. proporcional Um ano é baixa. certinho. É, tem muita Tem um história ano pra... certinho. Você Muita acha que ele água não vai pra correr ficar debaixo isso da que você está ponte dela. falando? Não estou falando que não vai ficar, Pascoal. Talvez a maior Muito preocupação tempo, hoje da torcida do Flamengo seja por causa disso. Porque um jogador que é selecionável, é um cara que vive sendo convocado É pela seleção ídolo no peruana, Peru, né? Tá certo? É um cara que joga no Flamengo, desperta interesse alheio. Inclusive outros mercados aí, não só o top da Europa, Espera o interesse alheio. desperta ou não? Eu gostei da frase. E desperta o interesse Mas de alheio. fato desperta, ou Mas é não? que eu estava lendo agora um livro. Ué, um jogador que custa 4 fulano milhões que de euros desperta pelo quilate do interesse Guerreiro, alheio. é um jogador acessível, Benja. Não é isso que eu tô falando, gostei da frase. Desperta o interesse alheio. Mas não é acessível para agora. O Flamengo não vai precisar de centroavante agora. O Peru provavelmente nem disputa a Copa, né? Eu acho difícil. Peru é a seleção com maior ascendência, junto com a seleção brasileira, no último ano. O Peru e Brasil e Peru foram as seleções Peru que foi mais venceram Ah, nesse que período. mais venceram. Mais pontos fizeram nesse Não, mas em período. termos de crescimento. O Brasil é o que mais cresceu no último ano. E o Peru? O Peru também fez um grande número de Foi muito pra lá, né, Pascoal? Você não vai Lima é uma pegar o bela Pascoal. cidade. Não vai pegar ele no contrapé. Não vai. Pra quem gosta Você da foi América muito do pra lá, Sul, né? Lima é uma bela cidade. Quantas vezes você desceu no Peru? Em Lima? Eu fui em outras cidades Só também. para deixar no bem Peru. claro, então, o contrato do Guerreiro vai até agosto do ano que vem. Não vou te Esse pegar. ano ele faz 34 anos e ele vale 4 milhões de euros. Então, É isso. O resumo do Guerreiro no Sim, Flamengo. o burocrático. Mano já quer tirá-lo do Flamengo. Eu não quero Que tirar, desperta Pascoal. interesse O internauta alheio. fez a pergunta. Desperta interesse. Interesse de quem, meu senhor? Que ele está despertando? Qual é o alheio que fez não proposta por ele? cogitaram a possibilidade do Guerreiro ir pra China?
Cogitaram, Mas Pascoal. hoje não dá mais. Hoje Com essa não, hoje mudança- não, mas já Com cogitaram. essa mudança da mudança, China- com essa mudança lá da regulamentação para contratação de jogadores estrangeiros na China, ficou inviável. Ô, Flavinho, o Rueda vai de Muralha ou vai de Thiago? Na nossa enquete no Twitter, Essa enquete dando Thiago disparado, né? na nossa enquete, põe a enquete aí no Mas Twitter. é fato, né? Põe a enquete no Twitter aí, dá uma olhada, tá ganhando 80, 80% o Thiago. O que a gente achava que esse negócio todo, dessa polêmica, de repente fortaleceria o Muralha, pela nossa enquete aí, água abaixo. Eu Flavinho. acho que se o Rueda se deixar levar pela comoção que aquele episódio do Jornal Extra causou aqui no Rio semana passada, ele levaria o Muralha para o jogo, ele escalaria o Muralha. Mas eu acho que a decisão do Rueda não vai ser levada por essa espuma toda que foi causada aqui semana passada, até porque eu acho que ela teve muita importância local, né? É uma coisa muito local, de imprensa carioca mesmo e tal. E se você olhar bem, assim, com O outro alguma tá louco para falar profundidade, mengocentrismo. Ele tá louco para arrumar, encaixar se um você olhar com mengocentrismo. profundidade, Tá louco pra encaixar um. esse mengocentrismo Ah lá. da imprensa. É pule de 10, cara. Ele ia não falar tem- mengocentrismo. no caso não Eu tem- tinha certeza que ele ia falar isso. E o outro que joga é o Flaniquito. Inclusive já esfriou um pouco, eu acho, nos últimos 2, 3 dias. Não tenho ouvido se falar muito desse assunto aqui. Tecnicamente falando, o Thiago é melhor. Melhor O jogar momento com o dele é Thiago. melhor. Mas se eu sou o treinador do Flamengo, eu converso com o Muralha. Não, mas é o que eu tô falando. Se ele tiver, se o psicologicamente. Muralha, se o Rueda tiver sido atingido por essa incrível repercussão que isso teve na cidade do Rio de Janeiro, talvez ele tenha de conversar com o cara. Agora, se ele tiver um pouco de bom senso e sensatez para entender que isso é barulho de imprensa e que faz parte do mengocentrismo, vai de Thiago. Não, mas que de fato, Flavinho, Que de fato é o campeão. Torcida. Defesa que ninguém faz. tá sabendo legal. Calma, errei uma frase. Então, errou o hino. Você não pode errou o errar hino hino inteiro. nenhum, cara. É muito Não errei grave. o hino. Ainda mais o hino do Palmeiras. Muito grave isso. Mas com Não errei, relação Will. aí Entendi. Por ao que que ainda gerou mais aí do essa Palmeiras? repercussão do Jornal Extra, do caso do Muralha, todo mundo ficou realmente aí muito sensibilizado com a notícia, todo mundo ficou a favor do goleiro, realmente foi muito triste o que aconteceu, mas pensando hoje, mais calmo, Pascoal, sem deixar a emoção tomar conta, o Thiago é mais goleiro que o Muralha. O Rueda, ele não pode, em momento algum, talvez aí deixar, pegaram no pé do Muralha, vou colocar o cara para jogar. Não, tecnicamente falando, o Thiago é mais goleiro. Ele tem que fazer o que é melhor pro O Flamengo. Thiago, Na verdade, é óbvio. Colocar o Uma Muralha coisa pra jogar é dar hoje uma moral pro é cara. salvar Falar, o Muralha. Pô, tamo contigo, não vamos a favor do que afundar de vez. aconteceu. Não, mas não Sim. pode, Benja, não Mas você não pode. pode- Eu discordo Não de você colocar o cara jogar a numa final, coisa Eugênio, só. vai até preservar o jogador. Não dá pra dizer que o Thiago é mais goleiro que o Muralha. Ah, eu acho que é. Dá pra dizer que nesse momento ele sente menos a pressão que o Muralha. Sim, não, mas, Um goleiro muito jovem, que não mostrou ainda. O Muralha já mostrou. Mas o O Eugênio- Figueirense, do próprio Flamengo, ano passado, foi convocado para a seleção brasileira. Mas o Thiago falha vive menos. um momento emocional muito ruim. Isso afeta o desempenho dele. Esse é o Então, risco, ok, exatamente. afasta o Muralha. Quem tá melhor agora para jogar é o Thiago. Eu concordo com você. Não, mas- Esqueceu o Gente, resto. mas já Não, tem mas que pensar esse no lado- aqui. É uma deixando de decisão lado de Copa do Brasil. Não, mas é que tá, deixando de lado ainda essa notícia do Jornal Extra, mesmo antes desse fato, o Thiago passava mais segurança para a defesa, mesmo Nem correndo tanto. alguns erros aí. Ele cometeu saindo erros destabanados, infantis, eu concordo. de mas ele é mais goleiro que o naturais de Muralha goleiro hoje. que está começando agora na profissão. Aliás, eu não acho nenhum dos dois grande coisa, hein? Diga-se. O goleiro bom Mas do você precisa Flamengo. escolher um para jogar a final. Não, mas você o pode goleiro escolher. É um o goleiro problema. bom do ele, Flamengo. O Flamengo tem problema no gol e no comando de O goleiro ataque. bom do Flamengo é botar o Guerreiro Agarrar lá no gol. Problemas sérios. Olha, Tanto nenhum dos dois é grande coisa que o Flamengo foi contratar outro. sim, mas, Hoje é o titular. quinta-feira o Diego não pode tem jogar. como. Mas essa situação... É só o Rueda ser transparente com o Muralha. Acho que transparência é o caso mais legal a ser resolvido. Muralha, vou te colocar por isso, não é pelo fato da crítica, vou te colocar porque eu confio em você, porque eu acho que isso, treine bastante essa semana, corrija o mais rápido possível os seus erros e pronto. Transparência nesse caso. Thiago, você não vai entrar agora por causa disso, Você acha que ele vai jogar Gente, quem? Pra mim, o Muralha. Acho que vai jogar Vai jogar o Muralha. Bom, vamos direto agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos direto lá para a academia do Palmeiras com o Jackson Pinheiro.